Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Valdir Lopes aqui. Galera, hoje vamos falar sobre Emendácio Libelli. Sem mais delongas, começa a aula aí. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Valdir Lopes falando aqui, seu professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. Hoje, como eu havia dito, vamos falar sobre Emendácio Libelli no contexto do Código de Processo Penal. Então vamos ao que nos interessa, sem mais conversa, beleza? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o tema da Emendácio Libelli, ele está previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Então nós vamos ler esse dispositivo legal para que nós alcancemos aí um conceito inicial, um entendimento básico do assunto, beleza? Vamos ler a redação. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Pessoal, uma dica que eu dou quando você lê um dispositivo legal, não tenta sair já da primeira leitura como se você fosse um ministro do STF em relação ao assunto. O que você tem que fazer? Tirar a ideia principal, extrair o jeitão da coisa, o básico. Então, qual que é a ideia básica que eu tiro desse artigo e expresso para que você pegue esse entendimento e comece em cima dele construir o seu conhecimento sobre a Emendácio Libelli? Pessoal, a ideia inicial é a seguinte: o juiz ele vai mudar a definição jurídica do fato, certo? Nós temos que ver aqui, ó, o juiz, certo? O juiz, ele vai atribuir definição jurídica diversa ao fato. Isso aqui é o principal. As demais informações, digo a vocês, são complementares, porque essa é a ideia principal. O juiz vai mudar a definição jurídica do fato, beleza? E o que é mudar a definição jurídica do fato? Pessoal, o Ministério Público ou o advogado, em caso de ação penal privada, eles vão descrever um fato, certo? E a esse fato eles vão atribuir um dispositivo legal, né? Um tipo penal, um artiguinho de lei. É como se o promotor ou o advogado, né, descrevesse a conduta e após descrever a conduta, eles colassem um rótulo naquela conduta e falam, ó, essa conduta aqui é, por exemplo, um homicídio. Essa conduta aqui, por exemplo, é um estelionato, certo? Feito isso pelo Ministério Público e pelo advogado, o que o juiz pode fazer? Ele pode fazer a Emendácio Libelli. O que é a Emendácio Libelli? Agora chegamos onde queríamos. O juiz vai tirar esse rótulo dessa conduta, jogar fora e vai colar um rótulo que ele entende que aquela conduta se enquadra de uma melhor maneira, entendeu? Um exemplo, o promotor de justiça, ele denuncia por homicídio, só que o juiz do sumário da culpa, no procedimento do júri, ele entende que não era um homicídio, aí ele tira o rótulo de homicídio e fala, esse fato aqui não é homicídio, é lesão corporal seguida de morte. Deu para entender o início? Então, o juiz vai modificar a definição jurídica do fato. O juiz vai trocar o artiguinho de lei que é rótulo da conduta inicialmente dita aí pelo Ministério Público ou pelo advogado. Beleza. Sabemos agora que Emendácio Libelli nada mais é do que o juiz trocar o artigo de lei no qual foi enquadrada a conduta. Agora, em que contexto? Quando acontece isso? Vamos entender? Vamos lá. Vamos entender o contexto. O MP oferece uma denúncia, certo? No número 1 aqui, ó, vamos bem devagar para a gente entender. No número 1, o MP oferece a denúncia. No 2 aqui eu falo basicamente o que o juiz, o promotor, né, vai fazer na denúncia. Ele vai descrever um fato, certo? Descreve um fato. E a este fato ele atribui um correspondente artigo de lei. Foi o que a gente falou no começo, certo? Depois ele oferecer a denúncia, depois do juiz receber a denúncia, o processo tem seu normal andamento, né? Tem o procedimento, não é o nosso caso. Passou todo o procedimento, chegamos aqui, ó, no número 4. Após a instrução processual, no momento de sentenciar, isso aqui é muito importante você saber,
no momento de sentenciar, o juiz entende que o artigo de lei no qual o MP enquadrou o fato não está correto, vindo por isso enquadrá-lo em outro artigo de lei. Veja que aqui nós estamos repetindo a informação que nós já falamos, mas estamos aqui expressando para vocês o contexto em que acontece, o momento em que acontece. Então, o momento vai ser aqui, ó, no momento do juiz sentenciar, beleza? Momento do juiz sentenciar. Mais uma vez, momento do juiz sentenciar. Na hora do juiz sentenciar, ele entende que o dispositivo legal que se aplica ao caso não é aquele que foi apontado pelo Ministério Público ou pelo advogado na ação penal privada. É um outro dispositivo, o juiz vai e troca. Ele tira o dispositivo dado inicialmente pelo promotor, pelo advogado, e coloca o dispositivo legal que ele entende cabível e condena o réu nesse dispositivo, certo? Vamos entender por meio de um exemplo? No número 5 aqui, eu fecho o contexto com um exemplo. Vamos imaginar que essa denúncia aqui, ó, seja por um crime de estelionato, certo? Aqui, previsto no artigo 171 do Código Penal. Mas ao final da instrução, né, depois de tudo que aconteceu, produziu prova, ouviu as testemunhas e tal, o juiz entende que o crime, na verdade, é de furto qualificado pela fraude. E, entendendo isso, ao invés de o juiz condenar por estelionato, ele condena por furto qualificado pela fraude. Veja, ele arranca esse rótulo aqui, ó, ele apaga o estelionato, arranca o rótulo que o Ministério Público deu ao caso e fala, não, o rótulo é esse aqui, ó, furto qualificado pela fraude. Então, deu para entender aí o contexto, pessoal? Então, tranquilo, vamos caminhar mais um pouco? Agora que nós temos o conhecimento inicial, a gente pegou o jeitão do negócio. O que é emendaço libera, então? Você já responde na lata, galera. O juiz vai trocar o artiguinho da lei. Obviamente que você, como jurista, você não vai falar ou troca o artiguinho da lei. Nós estamos aqui numa aula, temos que ser o mais didático possível para que tudo fique claro na tua mente. Então, qual que é o entendimento? O juiz vai trocar o artiguinho da lei. Qual que é o momento? Sentença. Pronto, você já sabe aí o jeitão, a coisa principal. Agora vamos refinar? Refinando o conhecimento. Olha que beleza, que maravilha. Então, refinando o conhecimento 1, tem que o juiz pode realizar a emendácio libere tanto em ação penal pública quanto em ação penal privada, né? Ação penal pública e ação penal privada. Essa informação é importante dizer, né, pessoal? Pode ser feita alguma pergunta em concurso, a gente pode se confundir. Todo conhecimento é bom a gente fixar. Então, ação penal pública, ação penal privada, pode acontecer emendácio libere. Coloquei aqui 2 exemplos para você ver que realmente acontece nos dois, né? Aqui o primeiro exemplo, o Ministério Público oferece denúncia por estelionato, mas o juiz, ao final, entende que o crime, na verdade, é de furto qualificado pela fraude. Então, aqui é o mesmo exemplo que eu dei antes. Estou aqui para exemplificar que ambos os crimes aqui são de ação penal pública, então acontece emendácio libere nos crimes de ação penal pública. E também, na situação B aqui, eu dou um exemplo de emendácio libere, só que em caso de ação penal privada, né? O advogado ofendido oferece queixa-crime contra o autor por difamação. Crime de difamação procede-se por meio de queixa. Porém, o juiz, ao final, entende que o crime, na verdade, é de calúnia. Então, pessoal, muito cuidado. Pode ser tanto em ação penal pública quanto em ação penal privada. Vamos continuar refinando agora. Galera, a alteração da definição jurídica do fato pode ser feita ainda que tal procedimento faça com que o autor do crime seja punido com pena mais gravosa. Então, veja lá, olha só que interessante. O juiz, quando ele opera a emendácio libere, ou seja, quando o juiz troca a definição jurídica do fato no momento da sentença, não interessa se o crime que o juiz entende, se o dispositivo legal que o juiz entende aplicável seja mais gravoso, traga mais prejuízo para o réu do que aquele que foi inicialmente apontado pelo Ministério Público ou pelo advogado no caso da ação penal privada. Então veja que aqui não interessa se o juiz vai agravar a situação do réu, não interessa, pode sim operar em emendácio libere. Exemplos eu posso citar aí a situação A e a situação B citadas no slide anterior. Vamos ver, ó. O Ministério Público oferece denúncia por estelionato. Estelionato a pena é de 1 a 5, certo? Mas o juiz ao final entende que o crime na verdade é de furto qualificado pela fraude, que a pena é de 2 a 8, certo? Então aqui, ó, aplicando esse crime aqui, ele torna a vida do réu bem mais difícil do que esse aqui.
Aí poderia alguém falar, ah, não pode fazer isso. Pode sim, tome muito cuidado. E da mesma forma aqui, ó, no exemplo de crime de ação penal privada, a queixa-crime foi por difamação, né? Mas o juiz entendeu que era uma calúnia. A calúnia tem a pena mais grave. Então o juiz pode sim fazer a emendatio libelli quando o crime que ele entender que aconteceu de fato for mais grave do que aquele que que o promotor e o advogado disse que acontece. Vamos ver por quê, ó. Veja que aqui no final do artigo 383 fala que a emendatio libelli ela pode acontecer ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. Beleza? Então, pessoal, pode acontecer emendatio libelli ainda que traga prejuízo ao réu. Tranquilo? Pessoal, até agora vimos emendatio libelli, vimos o conceito inicial, demos uma refinada nesse conceito inicial e temos mais que refinar. Mas eu vou parar o vídeo aqui para que não fique muita informação. Esse vai ser o vídeo 1. Provavelmente vão ter 3 ou 4 vídeos. E para que você possa entender melhor, não seja um caminhão de informação, mastiga primeiro esse videozinho, faz anotação, vai lá no artigo, olha, acompanha comigo e vamos formar esse conhecimento de uma maneira excelente, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.